Fala galera, hoje nós vamos falar da etapa 3. Se você não acompanhou a etapa 1 e a etapa 2 das 8 etapas para montar um treinamento de musculação, dá uma olhada aí nas redes sociais, procura o nosso canal no YouTube para você acompanhar esse processo. Hoje nós vamos falar da estrutura do treinamento. Bom, a estrutura do treinamento se refere à forma com que você vai distribuir os exercícios durante a semana de treinamento. Eu chamo isso de estrutura porque é isso que vai dar forma ao seu treinamento. Existem basicamente 4 tipos de estruturas: de corpo inteiro, estrutura de corpo inteiro, estrutura segmentada, estrutura por grupamentos musculares e estrutura por funcionalidade. O fato delas poderem serem misturadas, às vezes cria uma diversidade muito grande de tipos de treinamento e depende muito da forma com que o treinador raciocina também. Bom, nós vamos falar um pouquinho de cada estrutura, não vamos ficar entrando em detalhe especificando cada uma delas, porque o nosso propósito aqui é mostrar o processo de treinamento como um todo. Então eu não vou ficar falando vantagem e desvantagem de cada uma, tá? Depois, se você quiser, a gente pode ir fazendo aí nos comentários ou depois escrever algum texto a respeito. Mas vamos então às principais estruturas do treinamento. Bom, a estrutura por grupamentos musculares, sem dúvida, é a estrutura mais utilizada aí nos treinamentos de musculação. O que é comum de fazer? Você divide os grupamentos musculares durante a semana e vai treinando cada grupamento muscular em um dia. Ela parte inevitavelmente da premissa de que o foco do treinamento é o músculo e não o movimento. Tanto que a gente ouve falar assim, treino de peito, treino de bíceps, ou seja, eu estou treinando aquele músculo. Então, para você cumprir com essa estrutura é muito simples, é só você dividir os grupamentos musculares, os principais grupamentos musculares, dentro da frequência semanal que foi determinada lá na etapa 2. Ok? Um detalhe importante é que você não deve esquecer de contemplar todos os grupamentos musculares, né? Então, isso é importante para manter o equilíbrio articular e o equilíbrio do corpo como um todo. Nós temos que treinar o corpo como um todo, então não pode cometer essa falha, esse erro de deixar algum grupamento muscular de fora. Bom, uma outra estrutura que a gente tem também é a chamada de corpo inteiro. Nessa estrutura, o aluno treina todos os grupamentos musculares, os principais, né? Todas as vezes em que ele vai na academia. Então, se ele vai 2, 3, 4 vezes por semana, ele vai treinar tudo, todos os dias. Nessa estrutura, o interessante é escolher exercícios que contemplem uma massa muscular maior, porque assim a gente está treinando mais músculos ao mesmo tempo. Outra coisa interessante é que você pode pensar diferentes exercícios para cada dia, já que você está realizando sempre atividades para aquele mesmo conjunto de músculos. A outra estrutura interessante é a estrutura segmentada. Nessa estrutura, a gente vai dividir o corpo em membros inferiores, membros superiores e tronco, e vamos distribuir esses segmentos ao longo da semana. Nessa estrutura, vejam bem que o foco dela é no segmento e não num músculo específico. Mas eu tenho que ficar atento porque se eu incluir, por exemplo, um exercício de flexão do cotovelo, eu tenho que incluir também um de extensão do cotovelo, né? Isso pensando nos membros superiores, para não gerar aquele desequilíbrio. Uma outra vantagem desse treinamento é que a gente vai revezando segmentos ao longo da semana, o que permite com que a gente treine num volume maior e que esse segmento consiga se recuperar aí dentro de um prazo interessante até o próximo treinamento. Então, estrutura segmentada é uma outra estrutura. A outra, nossa última estrutura, é a por funcionalidade. Quando a gente está pensando na funcionalidade,
nós estamos pensando nas atividades que o aluno realiza fora da academia, sejam atividades esportivas ou atividades do dia a dia. Então, eu vou escolher exercícios que estão especificamente relacionados com essas atividades, para colaborar com o aluno nessas atividades. O interessante desse trabalho da funcionalidade é que ele pode ser mesclado com os demais. Eu poderia ter, por exemplo, muito bem uma estrutura segmentada de treinamento e nela eu escolher alguns exercícios que também estão relacionados à funcionalidade, né? Nesse tipo de estrutura também pode ser incluídos, né, alguns exercícios com foco na técnica e no controle do movimento. Então hoje essa é uma estrutura que tem sido muito utilizada e eu particularmente acho ela muito interessante. Bom, o que se deve fazer agora então? Agora se deve construir uma tabela com a frequência semanal do seu aluno, escolher a estrutura que você pensa ser a mais adequada para ele e distribuir, né, os segmentos ou os grupamentos musculares, né, ou a funcionalidade durante a semana de treinamento do seu aluno. Então agora já nós vamos passar para uma etapa um pouquinho mais prática, né? Você já vai colocar isso daí no papel. Por que isso? Porque na próxima etapa nós vamos escolher os exercícios que vão compor essa estrutura. É uma etapa muito interessante, ok? Então, se você gostou, por favor, compartilhe, dê a sua curtida, nos acompanhe até a próxima etapa. Um abraço e até mais.